E o crime, por exemplo, aqui a cidade é o QG, né? E daqui saem os artistas escolhidos pelo explorador sexual, que vão para a grande mídia e são muito populares normalmente. Foi a Fernanda Kelly, do ator Triaco, só se falava dela. Triaco. Aí esse Paulo Gustavo, só se falava dele. Essa Marília Mendonça, só se falava dela. Se eles não tivessem morrido, estavam falando deles até hoje. Aí quando eles saem de Niterói, eles fazem muito sucesso, mas muito sucesso mesmo. O Brasil todo só se fala deles. Mas é tudo gente da exploração sexual. Eles dominam todos os comércios, é uma coisa assustadora. E fica conspirando, porque aí vê o meu potencial. Essa garota não é boba, ela é esperta, a mãe dela não é boba, ela é inteligente. Ela tem boa aparência e é uma pessoa honestíssima. Então ela não vai fazer o jogo da gente. Mas se ela entra numa família que eles têm já uma estrutura criminosa na família, ela vai denunciar. Você fala, olha, eu estou do lado de um parente, de repente ele recebe um guaraná de uma prostituta que é casada com um parente meu. Aí ele infarta. Aí eu falo pro delegado, olha, ele estava ótimo, ele estava sorrindo, ela veio, trouxe um guaraná para ele tomou e infartou na hora. Ela vai ser investigada. Essas coisas não acontecem porque a família é toda cercada de gente deles. E sempre um parente, antes de identificar o crime do explorador sexual, eles matam dentro de casa. Matam envenenado, doença, eles cuidam. A minha irmã me disse que socorreu o Pretinho. Pretinho era um serviçal do meu cunhado. Lavava canil, lavava o carro dele para troco de cachaça. Parece que ele propôs ao Pretinho, porque aqui é testemunha falsa e o Pretinho era alcoólatra. E parece que o Rodrigo propôs a ele, para ele divulgar que coisas erradas sobre a minha pessoa. E o Pretinho se recusou. Porque eu conheci o Pretinho um dia na casa do Rodrigo. Aí a Fabiana serviu o almoço para ele na cozinha, ele comeu. Aí eu disse assim, poxa, Pretinho, você tem bons modos à mesa. Era um rapaz muito pretinho de favela. Mas eu vi que ele era diferente do Rodrigo, ele era educado. Mas ele tinha visto do alcoolismo. E aí ele foi abrir o portão para mim, ele desceu comigo, foi abrir a porta. Aí o Rodrigo chegou, eu cheguei para ele e falei essas palavras, pô, Pretinho, você é um rapaz tão jovem, tem um futuro pela frente. Pra que desgraçar sua vida, né, na bebida alcoólica, né, aquela coisa toda. Parece que o Rodrigo propôs a ele para ele falar mal de mim. Porque as minhas atitudes boas, nobríssimas, são sempre substituídas por calúnias, né? Meu comportamento exemplar sempre distorcido com calúnias. Aí o Pretinho se recusou. Ele disse, não vou fazer isso com ela, porque ela parece um anjo. Aí a Fabiana chegou pra mim assim mesmo, falou assim, Ana, você lembra do Pretinho? Eu falei assim, lembro. Pois é, ele passou mal lá em casa, nós socorremos ele, mas não deu tempo, ele morreu de cirrose. Eu não sei, as pessoas morrem nas casas deles, sabe? Eles mesmos envenenam e eles mesmos socorrem, os Ferreiras. Os parentes não consanguíneos da minha irmã. Eles envenenam as pessoas, eles mesmos socorrem. Eles cuidam da enfermidade que eles causam nas pessoas, para não levantar suspeitas deles próprios. Eles são terríveis, diabólicos. Então criou-se uma rede de calúnia aqui nessa cidade, toda voltada na minha pessoa, né? Eles são pagos para isso. E coisas absurdas que são fáceis de provar, né? Que são mentiras deles, né? Mas até as pessoas me conhecerem de fato é que foi difícil. Hoje sim, hoje todos me conhecem, me reconhecem, sabem que sou eu, mas antigamente não. Eu podia estar sentada aqui, não fiz nada de inconveniente, nada de errado. Uma área nobre de residencial.
estaria aqui normal e agora levantaria, né, normalmente, e iria para casa fazer meu jantar, normal. Ele traria uma sósia minha para sentar aqui com a mesma roupa, o mesmo penteado, a mesma cor do cabelo, porque quando muda a cor do cabelo ele muda das prostitutas, né? Aí ela senta aqui e começa a fazer chocarices. Aí no outro dia de manhã eu passo, as pessoas atribuem o que ela fez a mim. Ele fez isso, gente. Ele é um sádico. Ele é um psicopata. Ele é um psicopata. E ele tem essa estrutura de conspirar contra a reputação das pessoas, destruir a reputação. Aquele rapaz ali, eu não conheço ele de lugar nenhum, né? Ele está envolvido nessa safadeza contra a minha pessoa. Está ali atrás do arbusto, né? Mas aqui a testemunha falsa para tudo quanto é lado. Você não conhece as pessoas, nunca esteve com elas, que te conhece, e fala horrores de você. Eles são pagos. A exploração sexual, ela formou psicólogos, ela formou engenheiros, ela formou advogados. Então, não comentou com lugar nenhum. Vi uma vez, quando eu estava numa situação dificílima, ali no Pão de Açúcar, e eu acho que ele comprou um pão de queijo para mim. Eu agradeci, né? Estava numa situação precária, que a cidade me fez passar por isso. Mas não conheço, nunca vi na minha vida, não sei nem quem é. Sei que agora, de uns últimos tempos, quando querem, ele aparece no meu caminho. Já encontrei uma vez no Plaza, numa salinha de recepção, e agora estou vendo aqui. Não sei quem é essa figura, nunca estive com essa figura em momento algum. Então, uma rede de conspiração, aqui os comércios são todos, aonde você vai, eles estão conspirando contra você, tudo deles. Ali no Oi, tem o dono, tem uma prostituta até de longe, assim, até parece comigo. Se ele endossar, até poderia se passar por mim. É tudo deles. Ele sai com a prostituta para vender. É um hotel. Eles não trabalham com nada além da prostituição. E se você não é envolvida, eles conspiram contra você. Sempre para destruir sua reputação. Sempre. Porque aí tira a sua credibilidade. Porque provavelmente, se você não estiver com ele e tiver uma boa atuação social, eles vão se sentir temerosos com a sua pessoa, de poder identificar os crimes dele e denunciar. Antes disso, ele já destrói sua reputação. Eles têm uma situação prévia para evitar que você alcance posições sociais, porque eles alcançam as classes médias, né, da cidade. Eles estão ostensivamente nas famílias tradicionais. Tem prostitutas dele implantadas em quase todas as famílias. E agora, por causa desses crimes dele, estão segurando as famílias e impedindo que pessoas que não façam parte dessa organização criminosa da prostituição entrem nas famílias e identifiquem os crimes das esposas. Porque quando, por exemplo, tá dentro da família, a esposa é casada com um advogado e esse advogado, esse policial, esse delegado está investigando os crimes do explorador sexual. Então, o que acontece? Eles acionam aquela esposa que eles colocaram junto àquele homem para favorecer a morte dele. Por doenças degenerativas e tudo mais. Então, as esposas entram nas famílias, se casam com as autoridades públicas para, no momento oportuno, ele facilitar algum crime contra ele, ou espionagem também, que vaza informações, aí o outro advogado se antecipa, basicamente é isso. Então, uma mulher tradicional na família, identificando os crimes dessas prostitutas na família, né, certamente vai chegar neles. E aí a ligação deles está muito evidente. Então, se pegar a prostituta, pega o cafetão. E se pegar o cafetão, pega todo mundo que está envolvido. Foi o que aconteceu comigo. Quando pegou um, pegou todos que estavam envolvidos nessa situação contra a minha pessoa. Porque eles estão muito interligados uns com os outros. Eles quadrilha, né? Então essa é a característica de uma organização criminosa, realmente um estar interligado ao outro. E não foi diferente com a exploração sexual, eles estão muito interligados uns aos outros.
Então, um vai completando a mentira, o crime do outro, entendeu? Um tem uma especialidade, outro tem outra especialidade criminosa, outro está dentro de um setor público que facilita aquela especialidade criminosa, e eles vão favorecendo os crimes. O crime é de todos. Quando um explorador sexual comete um crime, o crime é de todos. Então, se você pegar, você pega todos. Aí você só vai desencadeando aquela sequência de envolvimento, de comparsas, e vai identificando um por um. Foi o que aconteceu comigo. Quando nos deparamos, eram todos envolvidos com a exploração sexual e prostituição. De alguma forma, todos eles são envolvidos. E lavagem de dinheiro. Então, por isso que eles ficam muito temorosos de qualquer indício criminoso deles vir a público. Porque se um indício gera uma investigação, certamente vai encontrar o crime deles, e certamente vai ter facilidade de pegar eles, porque eles são uma modalidade criminosa, que eles cometem um crime e eles estão inseridos dentro da sociedade. Porque até então, criminosos eram aqueles que defraudavam a sociedade, imediatamente ao crime, eles fugiam. Eles não, eles estão inseridos no contexto social e eles aparecem na mídia. Ou seja, um indício criminoso que você vai identifique eles, você vai pegar eles na mídia televisiva. Porque eles, numa mesma parentela, eles são todos envolvidos no mesmo crime. Eles são obrigados a se favorecer. Eles têm que favorecer as situações criminosas. E normalmente com testemunha falsa, sabotagem, lavagem de dinheiro, chantagem. Aí eles têm aquele desfecho criminoso que eles idealizaram. Então pegou um, pega todos.